será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. 14. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e todos os seres viventes, de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir tudo que tem vida. Vou só ler isso aqui. Meus irmãos, a gente leu esse texto, mas vamos supor que chegou uma notícia que os mares vão inundar o mundo inteiro e que o mundo vai acabar com o maremoto. Será que Deus mentiu na sua palavra? Será que a Bíblia é uma mentira? Se você leu na Bíblia que o mundo não vai acabar como o dilúvio, você precisa crer nisso. Você precisa estar firme nisso. Firme nas promessas, como diz aquele hino. Nós temos que ter firmeza. Se Deus falou uma coisa para você, acredite e confie, Ele vai fazer. Não viva caminhando para lá e para cá. Jó tinha uma experiência com Deus. Não era uma experiência que não pudesse ser aprofundada, mas ele teve por princípio servir a Deus. E como nós estudamos em todas essas semanas, você percebe que ele tinha uma linha. Ele dizia assim: eu esperarei no Senhor, ainda meus olhos verão o meu Redentor. Ele tinha isso firme. Eu chamo isso de teologia firme. Se você acredita que Deus é poderoso, você acredita que Deus sabe todas as coisas, pode todas as coisas, Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, aí a pessoa diz sim, mas aí vem uma notícia ruim, aí esquece tudo, não é assim. Você precisa permanecer na palavra de Deus, permanecer naquilo que você aprendeu. 5. Os amigos de verdade sabem quando nos procurar, o que fazer e o que dizer. Eu não vou ler aqui, mas em Jó 2, de 11 a 13, acompanhar na sua Bíblia aí. Jó 2, de 11 a 13, nós temos os amigos de Jó chegando. Quantos dias eles ficaram sem falar nada? Quem lembra? Procura no 13 que você vai achar. 7 dias. Os amigos de Jó ficaram 7 dias quietinhos lá junto com Jó. Mas o problema foi no 8º dia. No 8º dia eles começaram a falar. E quem estava aqui, vocês se lembram que está escrito na palavra de Deus? Vamos ver se eu estou inventando. Não chamaram Jó de verme? Não chamaram Jó de mentiroso? De ladrão? De corrupto? Estou inventando alguma palavra aqui? De um mau patrão? De uma pessoa em pecado? Não foi isso? Meus irmãos, se tem uma coisa que o crente precisa saber e aprender, é o que fazer e o que falar. E vou dar um conselho. Se você for visitar alguém e Deus não colocou nada para você falar, talvez seja para você não falar nada mesmo. Tem gente que não tem assunto e começa a falar mal da igreja. E tem uma coisa, você vai lembrar, talvez você nunca passou por isso. Você vai visitar uma pessoa, a pessoa está acamada, e a pessoa diz assim: está me doendo aqui meu coração. Aí a pessoa que vai visitar fala assim: isso não é nada, você precisa de ver a dor que eu sinto. O meu coração dói mais. Gente, você foi lá para visitar ou para contar as suas dores. Meus irmãos, quando uma pessoa começa a falar alguma coisa íntima, alguma coisa de dor, de sentimento, deixa ela falar. Tem gente que quer contar o problema maior. Olha, eu tenho uma cicatriz aqui que vai... E a minha, então? Irmão, você está bem com a cicatriz? Espera a pessoa se abrir e falar o problema dela. Deixa a pessoa falar. Às vezes a pessoa quer alguém para conversar, mas você não deixa a pessoa falar. Quer contar que o seu problema é maior, você foi lá para visitar a pessoa. Porque senão a pessoa vai falar assim: deita aqui no meu lugar, vai. Deita aqui, põe soro nele, vai, porque eu vou embora. Ninguém aguenta você fazer uma visita assim. Não é para você contar dos seus problemas, você foi para visitar a pessoa. Os amigos de Jó começaram a xingar Jó lá. Não é essa a ideia.
E aquelas pessoas que falam assim, bem que eu avisei. A pessoa sofreu um acidente de moto, né? Está machucado lá. Falei para você vender essa moto. Quer dizer, ajudou agora que já... Além da pessoa lembrar que a moto estragou todinha... Muito bem. 6. Passe a compreender o sofrimento do outro. Jó 42, 6. Jó está dizendo assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Lá no final de tudo, ele estava certíssimo, viu, querido? Ele estava, aqui nessa história, abaixo de Deus estava Jó. Mas ele no final do texto da Bíblia, ali no capítulo 42, ele ainda vai falar, eu me arrependo. E os amigos dele é que estavam errados, e Jó é que estava se arrependendo. Sempre tem alguma coisa para a gente melhorar. Sempre tem alguma coisa que a gente precisa lembrar que está errado. Agora a gente precisa aprender a perceber o sofrimento do outro. Eu gostaria de terminar com algumas perguntas. Aonde o nosso esforço humano está nos levando? Você já parou para pensar nisso? Aonde o seu esforço está levando você? Tem gente que faz questão de ter o controle de todas as coisas. Eu sei, eu posso, eu conheço, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meu irmão, nós não podemos fazer nada, minha irmã. A história de Jó nos mostra que Jó era a pessoa que menos tinha controle sobre a vida dele aqui. Os amigos tinham controle, a esposa tinha um certo controle, mas ele mesmo não tinha controle nenhum, nem sobre a saúde dele. Se você porventura ficar doente, se você passar por uma dificuldade, lembre-se, Deus está permitindo que isso aconteça por alguma maneira, por alguma forma. Quando foi que Jó sarou? Quando estava fazendo o quê? Orando. Orando por ele? Não. Orando pelos seus amigos. Estava pedindo a Deus perdão pelos amigos. Aí imediatamente a Bíblia diz que ele sarou. Segunda pergunta. Será que as nossas respostas diante da vida não seriam como as das crianças, que eu dei o exemplo no começo? Que são engraçadas, mas não levam em conta a complexidade do assunto? Você já pensou como que tudo é tão complexo para a gente entender que a gente sabe de tudo? Por exemplo, alguém sabe a receita de criar filho? 10 passos para criar filho, tem alguma coisa assim? 52 passos para um casamento feliz, é assim? 1, 2, 3, tudo certo? A vida é muito mais complexa do que isso. Então nós precisamos nos submeter à vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos dizer, Senhor, eu não sei tudo. O Senhor precisa me ajudar, porque eu não sou criancinha, Pai. E eu gostaria de dizer uma coisa aqui, você talvez não saiba, mas você sabe aquela palavra que está escrito na Bíblia, Abba? Abba. Abba é a palavra pai. Mas não é a palavra pai como, por exemplo, Eli, que é Deus meu, uma palavra complexa. A palavra Abba não é papai. É mais ou menos assim como pá. Sabe aquela criancinha que não consegue nem falar, ela tenta falar uma palavra, ela quer chamar o papai, ela fala assim, pá. Já viu alguma criança fazendo isso? Isso é a palavra Abba. Quando nós falamos Deus Pai, nós estamos dizendo assim, Deus Pá. Com uma criança que não sabe nem falar o nome do pai. Como alguém que não sabe porque gosta do colo do pai. Aliás, não sabe nem porque aquele homem é o pai. Não sabe o que quer dizer pai. Não sabe como nasce uma criança. Não sabe que precisa de um casal. Não sabe de nada. Mas sabe que quando vê aquele rosto, ama e sorri, porque é o pai. Isso é Abba. O nosso relacionamento com Deus na Bíblia, meus irmãos, é um relacionamento de um bebê que reconhece no pai aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que ama, mas não compreende por quê.
O nosso relacionamento com Deus é o relacionamento de um bebezinho que se sente aconchegado no colo da mãe, mas não sabe por quê. Não sabe de onde vem tanta paz, tanta alegria, tanto contentamento, só porque está no colo da mãe. Nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, é o relacionamento de um bebê, de uma criança que não sabe orar e que precisa do Espírito Santo de Deus para traduzir o que nós não sabemos nem pedir, com gemidos inexprimíveis ao Pai, que aceita a oração do Espírito Santo e não a nossa, porque nós simplesmente não sabemos nem orar, nós não sabemos o que pedir, nós não sabemos nada. Mas Deus ouve a nossa oração, Deus também sorri para nós, e Deus também estende os braços para nós. E Deus diz: vem, meu filho, eu amo você. Porque uma criança quando nasce chora. Uma criança quando está com fome chora. Quando a fralda está suja, chora. Quando está com frio, chora. E esse chorar é a nossa oração, é o nosso clamor. Quantas vezes alguma criança que foi colocada na banheira para tomar banho, não chorou com medo da água, mal sabia que estava se banhando para estar limpinha outra vez. E uma criança que chora pedindo leite, não sabe que a mãe vem vindo para suprir a sua necessidade. Mas a criança chora, e com lágrimas. E tem criança que perde o fôlego, não tem? Pois Deus nos autoriza a chorar assim. Deus não se explica. Deus diz: chore. Me chame de pai. Venha para o meu braço. Eu vou cuidar de você. Meus irmãos, saber não é suficiente. Saber a Bíblia não é suficiente. É preciso ter envolvimento com o Pai. É preciso, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram: eu vou para a casa de Deus. Porque a gente fica, não sei, a gente quer correr para todo lado, não tem satisfação longe de Deus. Lembre-se disso, a sua oração é a oração de uma criança que não sabe o que está pedindo. Mas Deus sorri para o absurdo que você fala e para as respostas que nós damos às perguntas que Deus faz. São graça diante dos ouvidos dele, são engraçadas. Olha o que está falando, não compreende. Eu estou ensinando ele a ser uma pessoa madura, eu estou ensinando ela a ser alguém firme, para que ensine os filhos, para que ensine outras pessoas, para que quando passar por um problema, diga: eu já passei por isso, fique firme, aguente firme, porque eu sei que Deus está lá no final do outro lado. Mas a gente chora, a gente reclama, a gente não sabe que Deus está cuidando da gente, tratando da gente. E às vezes, Deus deixa a gente chorar. Como um pai e uma mãe, para não deixar o filho mimado, também deixa chorar um pouco. Assim, deixa, tá tudo bem, tá banho tomado, fralda limpa, mamou, tá tudo bem, tá chorando de manhã, precisa chorar um pouco para ver que não é assim também. Ou não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Mas às vezes Deus também fala: vamos deixar chorar um pouco, está muito... Papai do céu, eu quero 1 quilo de ouro. Deixa chorar, isso é mãe. Uma outra pergunta. Aliás, acabaram as perguntas. Ao invés de saber como Jó, passe a viver como Jó. Confiando. Jó é chamado de um homem paciente. Seja um homem ou uma mulher paciente. E finalmente, a vida vai fazer sentido. Porque o que nós queremos é buscar o sentido da vida, né? Nós queremos entender a vida. Então eu vou dar a resposta aqui. O sentido da vida é: confie em Deus. Confie que Ele está cuidando de você. Porque Deus mandou Cristo para morrer por nós. O pior Ele já resolveu. Se Deus resolveu o pior, que era o pecado, se Deus resolveu o problema da vida eterna, então tudo que aconteça não é problema. Tudo que aconteça é só detalhe, porque a minha vida eterna está garantida. Eu tenho paz em Cristo. Eu tenho Deus do outro lado da morte lá, me esperando de braços abertos. Então tudo que acontece aqui é só ajoelhar e falar: Senhor, preciso da tua ajuda, sim, mas eu confio em ti, eu sei que isso é o melhor para mim, eu te louvo, eu te adoro, eu sou pó, o Senhor é Deus, eu me rendo à tua vontade.
E quem sabe ao fazer isso, Deus fala, pronto, aprendeu essa lição. Não pode ser? Agora, quando nós nos colocamos em oposição a Deus, dizendo assim, Senhor, o Senhor não sabe nada, eu que sei como é que... eu vou ensinar o Senhor como é que tem que fazer nesse caso. Eu vou mandar uma oração aí, o Senhor pega a oração e faz direitinho como eu falei, porque o Senhor não sabe nada. E Deus fala assim, não é bem assim. É mais do meu jeito do que do seu. Que Deus abençoe você. Que Deus faça brotar no seu coração uma fé tamanha que você esteja firmado na rocha. Que você não dependa de notícia, não dependa de situação, mas que você dependa de Deus. Tem um hino que fala assim, não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Acho que não foi Jó que escreveu essa, mas podia ser. Vamos orar. Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ti. Nós não somos os senhores, o Senhor é. Nós não somos deuses, o Senhor é o único Deus. Nós não somos donos, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, ensina-nos a viver com o que o Senhor der. Ensina-nos a viver debaixo das Tuas asas, para que nós nos sintamos seguros nos Teus braços eternos. Que nós estejamos envolvidos pelo Teu amor, independente do que aconteça. Porque sabemos que o Senhor já mandou Jesus Cristo morrer na cruz por nós. E ó Deus, que nós tenhamos uma vida centrada na Tua pessoa e não na nossa. Abençoa-nos, Pai, e faça com que não apenas saibamos, mas pratiquemos a Tua palavra. Quando nós machucarmos o nosso dedo, quando alguma coisa doer, quando uma notícia ruim vier, que nós louvemos o Teu nome. Que nós adoremos a Tua face. Que nós digamos, só o Senhor é Deus. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que no nosso coração essa frase não saia jamais. Bendizer o Teu nome, porque no final da história, nós nos encontraremos com o Senhor, nos Teus braços, e viveremos seguros por toda a eternidade. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, amém. Com uma oração silenciosa, nós estamos nos despedindo, e peço a você que venha na outra quarta-feira, que é o último, né? Deus abençoe você. Amém.